Não há dúvidas que a Europa se colocou numa posição desconfortável na área de energia, mas está longe de congelar no inverno. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Rússia, através do porta-voz Peskov, finalmente comunicou no dia 5 de setembro claramente o que todo mundo já sabia que estava acontecendo. Estão cortando as exportações de gás para a Europa e exigem o levantamento das sanções contra a Rússia para o reestabelecimento do gás. Até aqui, a Rússia tinha usado subterfúgios. Disse que uma turbina da Siemens que estava no Canadá e não podia ser entregue justamente por conta das sanções estava impedindo o fornecimento do gás. Depois alegaram que havia um vazamento de óleo numa outra turbina, mas finalmente falaram claramente o que eles querem é o levantamento das sanções. Existem duas informações que imediatamente temos apenas com isso. Primeiro é que, ao contrário do que diz a Rússia, as sanções estão doendo de verdade. Se as sanções não estivessem fazendo diferença, como a Rússia insistiu em afirmar em alguns momentos, por que exigir o fim delas? Principalmente arriscando a sua principal fonte de renda, que é a venda de gás para a Europa. E o segundo ponto é que não apenas as sanções estão machucando a economia russa, mas estão machucando muito, muito mesmo, porque todo mundo sabia que a Rússia iria usar o gás como arma nessa guerra. Mas essa seria uma arma muito mais efetiva se usada no inverno. O fato de terem usado isso agora, no verão, dando tempo para a Europa reforçar suas reservas, mostra o desespero da Rússia com a situação. Não é falso achar que parar agora impediria a Europa de encher suas reservas para o inverno. Isso não faz sentido. O dano nas reservas é o mesmo agora ou durante o inverno, sendo que agora dá tempo da Europa buscar alternativas antes do inverno. No inverno seria algo muito mais premente, teria menos tempo para a Europa buscar alternativas. Pior, Putin acha que regimes democráticos são frágeis, porque a pressão popular pode fazer o governo mudar de ideia. Isso, do meu ponto de vista, não torna um governo frágil, mas é assim que Putin pensa. Por essa lógica, ele deveria cortar o gás russo próximo a eleições. Certamente teria o efeito máximo nesse caso. Mais uma vez, o fato de estar fazendo isto agora mostra que está agindo no desespero. Além disso, os reservatórios da Europa já estão em mais de 80% da sua capacidade um mês antes da data necessária para atingir essa cota. Ou seja, o corte agora não vai impedir de estarem cheios no início do inverno, pois o restante dá para encher com gás natural liquefeito, vindo de outros países. Os reservatórios da maior parte dos países da Europa permitem que cheguem até quase o final do inverno, mesmo que não entre mais nenhum gás a partir de 31 de outubro, quando começa, de fato, o clima mais frio na Europa. Os reservatórios de Portugal e Espanha são menores, porém o risco de faltar gás ali é menor, visto que são abastecidos a partir da África. Em outros países da Europa, mesmo sem nenhum gás, a maior parte consegue passar pela parte mais forte do inverno. Os países conseguem chegar pelo menos até fevereiro. Mas, lógico, o gás vai continuar abastecendo a Europa. Ela não vai contar apenas com o gás armazenado. Só não vai ser o gás russo, e sim o americano e de outros países. Ao contrário do que muitos russos estão querendo vender, a Europa não vai congelar no inverno por falta de gás russo. De qualquer forma, é um fato que o corte do gás russo terá impactos na Europa. O gás russo é a forma de energia mais barata disponível, visto que vem por gasodutos. A Europa já direcionou boa parte da sua compra de gás para os Estados Unidos e outros países através da compra de gás natural liquefeito. Hoje, a dependência é muito menor, mas o gás liquefeito é mais caro, porque tem todo o processo de liquefação do gás e regaseificação. Então é um fato que muitas empresas podem ter que parar, as contas de gás de energia elétrica vão subir significativamente,
mas nada perto do que a suposta tragédia que a Rússia tenta vender ao mundo. Algumas pessoas protestam na Tchequia, protestam na Itália e até no Reino Unido e estão em seu direito. A energia está sim cara. Vai ser difícil, mas não catastrófico. Chega a ser curioso que a Rússia fez um videozinho tentando ameaçar a Europa, mostrando uma Europa congelada, e esse vídeo foi gravado numa cidade russa. De qualquer forma, essa confusão toda mostra alguns erros da Europa em sua gestão energética. O fato de ter se tornado tão dependente de um único país, uma ditadura autoritária que pode chegar a usar a energia como arma, mostra que sim, houve erros no passado e que deveriam ser repensados. O mais claro deles é a conclusão dos gasodutos Nord Stream. O Nord Stream 1 foi inaugurado em 2005. Sua construção foi capitaneada pelo chanceler alemão da época, Gerhard Schröder. Ele acabou sendo inaugurado apenas após ele perder as eleições. Porém, imediatamente em seguida, ele foi designado presidente da empresa Nord Stream, com um salário significativo. Olha, isso daria escândalo até aqui no Brasil, onde a gente já está mais ou menos acostumado com corrupção. Um governo fecha um acordo nebuloso com outro governo, faz regulamentações e autoriza a construção de um gasoduto altamente questionável, e o político que autorizou tudo isso se torna chefe da empresa que gerencia o gasoduto. Schröder devia ser processado por isso. Mas seria reducionismo culpar apenas ele. O fato é que mesmo depois disso, durante o governo da Angela Merkel, chegou a ser construído o Nord Stream 2, que porém, felizmente, foi abandonado completamente devido exatamente às sanções contra a Rússia. Quem autorizou isso? Quem foi que achou que seria uma boa ideia mais uma linha de gás num projeto que já era sensível e controverso? Além disso, vários países europeus investiram em terminais de regaseificação para recebimento de gás natural liquefeito. Isso é o que permite agora uma relativa tranquilidade na Europa, pois pode comprar o gás natural liquefeito dos Estados Unidos e de países do Oriente Médio. A Alemanha não, até agora está usando os terminais poloneses para receber gás. Além disso, é importante notar que o Nord Stream 1 não significou um aumento da venda de gás para a Europa, mas uma substituição do gasoduto que já havia passando pela Ucrânia. O gasoduto anterior, que passava pela Ucrânia, fazia com que a Rússia precisasse pagar royalties pela passagem do gás por lá. Daí o projeto do Nord Stream 1, que ajuda muito a Rússia e praticamente não ajuda em nada a Alemanha. Donald Trump chegou a criticar em 2018 a dependência alemã e europeia do gás russo, alertando que isso seria um problema. Foi amplamente ridicularizado pelos diplomatas alemães e pela imprensa na época. No entanto, percebe-se claramente agora, ele estava certo. Não foi só este o erro. A Alemanha decidiu encerrar todas as suas usinas atômicas, com medo de acidentes nucleares. Lógico, acidentes nucleares são um risco enorme, mas um risco que a tecnologia atual consegue conter e controlar de forma quase perfeita. A chance de um acidente com liberação de material atômico, como aconteceu em Chernobyl, já eram praticamente impossíveis em reatores ocidentais daquela época, visto que eram muito melhor construídos que os da União Soviética. Hoje em dia seriam totalmente impossíveis. Acidentes como o de Fukushima envolveram falhas sísmicas improváveis na maior parte da Europa. Abandonar a energia nuclear é um erro que até o Japão está revendo. A Alemanha deveria rever também. Finalmente, a pressão por projetos ESG, ou projetos verdes, é resultado de preocupações atuais com o aquecimento global. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre a validade ou não dessas políticas, mas fica claro que, no mínimo, a implementação desse tipo de iniciativa se mostrou precipitada. A Alemanha teve que retornar a geradores com base em lignino, o carvão marrom extremamente poluidor. Forçar uma transição verde muito rápida pode acabar gerando um resultado tão ruim que obriga o retorno a condições ainda piores do que se encontrava antes. Todas essas lições certamente serão aprendidas. Embora o inverno 22/23 vá ser um inverno difícil, o mais provável é que 23/24 já terá trazido muito aprendizado e uma situação muito melhor para a Europa. Quem vai acabar perdendo de fato com isso será a Rússia. Quem, em sã consciência agora, irá fazer negociações com um parceiro de negócios que usa a energia como arma?
Provavelmente o enorme investimento russo na exploração de gás será desperdiçado em grande parte. Mas eles poderiam redirecionar esse gás para a China e para a Índia, com criação de gasodutos ao longo dos anos. A questão é, será que a China vai também confiar na Rússia? Vai incorrer no mesmo erro que a Europa? Vai aceitar se tornar refém da Rússia, como a Rússia fez a Europa refém? Eu acho pouco provável. Não quer dizer que não aceitem comprar o gás russo, mas jamais os russos conseguirão condições comerciais tão boas quanto as que tinham até aqui, em nenhum país do mundo. Queimar o seu nome é o pior que alguém pode fazer para fazer negócios no mundo. Pior, a chance dessa extorsão desesperada resultar em algo positivo para os russos é mínimo. Mesmo que algum país europeu tenha, digamos, uma mudança de governo e resolva encerrar as sanções, eles não podem fazer isso. As sanções foram combinadas no contexto da OTAN em acordos multilaterais. O máximo que o Putin pode esperar é não ter mais sanções adicionais. E mesmo isso é improvável, porque já existe um 7º pacote de sanções sendo negociado e tudo indica que irá passar. Mesmo que ele consiga impedir, por hipótese, que a Europa ajude a Ucrânia, o problema quase não muda, porque a maior parte da ajuda militar para a Ucrânia vem dos Estados Unidos, que não são afetados por essa extorsão barata. E com o Lend-Lease, que começou agora em setembro, a Ucrânia está se preparando para receber uma enorme quantidade de material bélico americano. E olha que, antes disso, já estão conseguindo avançar em várias frentes, recuperando território criminalmente ocupado pela Rússia, não apenas em Kherson, mas também na região do Donbás. Só tem uma coisa que a Rússia mostrou com essa ação, que foi o quão patéticas são suas ações geopolíticas. Fazem par com suas ações patéticas das forças militares. Obrigado pela audiência.